Sabe aquele texto assim que você fala assim, que mais que vai sair daqui? Eu já vi tanta pregação sobre isso. Se você tem mais de 5 anos no Evangelho, você já ouviu um monte de pregação acerca disso daí. Tenho certeza que você já conhece o texto. Vamos fazer um acordo aqui ou não? Se Deus falar ao seu coração, tome uma decisão. Se Deus falar ao seu coração, tome uma decisão. Não é se o pastor falar, eu vou falar um monte de coisa, e eu peço que você ore para que Deus me use a falar para mim e para você. Nós precisamos ser tocados pelo Espírito Santo. Amém? Você quer ser tocado pelo Espírito Santo? Levanta a mão. Aleluia, irmão. E o Espírito Santo quer tocar a nossa vida. Então, vamos ler o texto, vamos ver aquilo que Deus tem para nós. Então, se Deus falar com você, tome uma decisão. Não fique em cima do muro. Tudo, a nossa vida, ela começa de fato a ter uma mudança significativa quando nós decidimos. Se você não decidir, só a informação por si só não vai fazer diferença na sua vida. Então não basta ter a ciência, a noção do que é, do que não é, do que deixa de ser, do que foi, do que será. Mas você precisa posicionar-se, dizer, não, eu quero esse trem para a minha vida. Amém? João capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como é que alguém pode, sendo velho, nascer de novo? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia e te pedimos, se assim for do teu agrado, usa-me para falar ao coração do teu povo nesta noite e que nós sejamos tocados de fato pelo teu amor para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os eventos que estão narrados aqui no capítulo 2, eles são muito interessantes. Vai falar das bodas de Caná na Galileia, onde Jesus vai transformar as talhas de água em vinho. Sabe-se a história, Jesus é convidado, Jesus e os seus discípulos são convidados para uma bodas em Caná na Galileia. Caná é a cidade, na região da Galileia, e quando chega ali, estão participando da festa, era costume servir primeiro o vinho de primeira qualidade, e aí quando acabava aquele vinho, servia o outro. O X da questão é que o contexto de festa é diferente do nosso. A festa durava aí uma semana, 5 dias, 8 dias, 10 dias, 15 dias, e acabar o vinho no meio da celebração era uma vergonha, uma humilhação para a família. Então era uma coisa muito assim, não sabemos quais são os motivos pelo qual Maria então procura Jesus para que isso aconteça. Mas Maria procura e tal, e ele diz, fazei tudo o que ele disser. E Jesus então vai transformar a água em vinho, e o vinho da melhor qualidade. Quando é levado o vinho pelo oficial da festa, levado o vinho lá para o dono, o oficial experimenta e diz assim, escuta, todo mundo dá o vinho ruim primeiro para o povo, a hora que o povo já está alterado, aí você dá o vinho, né, de melhor qualidade primeiro, e o ruim depois. Você deu aquele vinho aqui que nós tomamos até agora você pega esse que é de primeiríssima linha. Jesus não faz as coisas pela metade, não. Jesus faz as coisas sempre muito boa. Na sequência do texto, vem aquela limpeza que Jesus faz no templo, no pátio do templo. Jesus faz um chicote, sai distribuindo chicotada, tirando os comerciantes do pátio do templo, dizendo assim, vocês estão fazendo da casa de meu pai um covil, arranca essas coisas daqui, e esse negócio todo. E em seguida vem a festa da Páscoa, tudo isso no capítulo 2. E ali na festa da Páscoa tem um detalhe interessante, que Jesus opera muitos sinais e milagres, sinais miraculosos no meio do povo. Nós não sabemos aonde Nicodemos ouviu falar de Jesus. Se foi lá bodas de Caná, ele pode ter sido convidado para a festa.
pode ser um daqueles que experimentou o vinho, que ouviu a conversa, ele pode estar no pátio do templo, no momento em que Jesus começa a fazer aquela limpeza, e aí vai dizendo assim: vocês estão fazendo a casa de meu pai, e aí ele ligou uma coisa com a outra. Ou pode ter sido na Páscoa, que Nicodemos, então, observando Jesus de longe, vendo que os sinais e milagres que Jesus fazia eram algo assim exponencial, algo que uma pessoa comum não faria. É muito interessante que nós não sabemos exatamente aonde, mas o que tocou a vida de Nicodemos foi a pessoa de Jesus. Ele vendo aquilo que Jesus estava fazendo, a forma como ele estava fazendo, tudo bem que algumas atitudes são assim um tanto bem desafiadoras para a gente entender, né? Como é que pode ser bênção ver Jesus descer o chicote no lombo dos outros? Quando é dos outros é mais fácil para a gente achar que foi interessante, não? Quando é no nosso arde mais, aí a gente não quer muita coisa. Mas o que sabemos é que Nicodemos conhecia suficientemente a Torá, o Antigo Testamento, para testificar que este Jesus se enquadrava perfeitamente nos moldes do Messias prometido. Ele era um fariseu, um doutor da lei. O doutor da lei, ele conhece todo o Antigo Testamento, ele conhece as leis, ele sabe de cor e salteado aquilo tudo, e ele tinha uma percepção de que aquilo que estava na lei era exatamente aquilo que ele estava vendo diante dele. Diante dos olhos dele estava alguém que se enquadrava naquele perfil, porque ele estava operando sinais e maravilhas. O Evangelho de João é o Evangelho que narra todos os 7 milagres que o Messias faria quando viesse. Entre eles está a cura de um cego de nascença, a ressuscitar mortos e mais alguns outros que o Messias prometido o fez. Se essa dedução não está correta, por que então que no versículo 2 ele vai chamar Jesus de mestre? Mestre. Curioso, porque muitas pessoas já tinham ouvido falar de Jesus, conheciam muitas informações acerca de Jesus, e em alguns casos já até receberam bênçãos de Jesus, e não o chamam de mestre. Muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Curiosamente, a palavra de Deus vai dizer que Jesus veio para ser Senhor e Salvador. Nós precisamos, em primeiro lugar, clamar pelo senhorio de Cristo sobre a nossa vida. E ter Jesus como Senhor é servi-lo como um serviçal. É servi-lo com a dedicação da nossa alma para que o nome de Jesus seja glorificado e o reino continue sendo instaurado. O mais curioso é que essas pessoas estão completamente alheios à vontade de Deus e vivem suas vidas como se não houvesse nada. E dizem saber tudo acerca de Jesus. E o mais triste é que muitas vezes estão inseridos num contexto religioso ou evangélico, e estão são participantes ativos de uma comunidade evangélica, são pessoas que têm um nome no rol de membros de determinada igreja. No entanto, o conhecimento, a experiência de estar ao lado de Jesus, andar com Jesus, é nula. Não tem uma intimidade. Isso nós chamamos de religiosidade. Essa religiosidade, ela tem inconscientemente se tornado a base da vida cristã de muita gente. As pessoas não estão mais olhando para Jesus como Senhor, mas como um mantenedor, como alguém que supre as minhas necessidades e às vezes as minhas carências, como alguém que atende aos meus pedidos, como alguém que ouve aquilo que eu tenho a dizer pacientemente, porque nem a minha mulher tem paciência de me escutar, mas Jesus me escuta, não é? Nem o meu marido não me escuta, então Jesus me escuta. Eu vou falar com Jesus, eu falo com Jesus, eu falo, e continuo falando, aquilo dá uma aliviada, que beleza, agora eu vou para a minha vida de pecado.
Então eu vivo um momento desfrutando daquilo que Jesus pode me proporcionar, e aí eu vou viver a minha vida do meu jeito. Quando eu falo um pecado, muitas vezes você pensa assim, matar, roubar, destruir. Não, mas fofocar é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Falar mal da vida dos outros. Pensar mal é pecado. Não dedicar a nossa vida a Deus constitui num pecado. Nós que somos servos de Deus, nós dizemos que somos servos de Deus, precisamos viver como tal. O nosso testemunho tem que fazer a diferença aonde nós nos encontramos, em toda e qualquer situação. Aqui no versículo 2, Nicodemos ele vai procurar Jesus à noite, e diante dos discípulos ele o chama de mestre. Olha que coisa curiosa, um doutor da lei, um fariseu, ele só chamaria alguém de mestre se esse estivesse acima dele em conhecimento, ciência. Se estivesse acima dele, por exemplo, na idade, não só idade cronológica física, mas em conhecimento da Torá, por exemplo, se tivesse num cargo acima, sacerdote, sumo sacerdote, alguma coisa do gênero, e por respeito ou por uma razão muito peculiar, se ele fosse de fato o Messias prometido. É interessante que Nicodemos chega diante, está certo que era noite, mas diante dos discípulos, e ele, pelo jeito, era uma figura conhecida, era alguém que destacava no meio da multidão, e os fariseus, eles não escondiam que eram fariseus. No entanto, ele vai à noite, e quando ele chega naquela reunião, diante de todo mundo, ele chama Jesus de mestre. Quando ele se dirige a Jesus como mestre, isso o coloca numa posição muito delicada, principalmente diante do seu grupo de convívio. E a fala dele é algo assim extremamente interessante. Sabemos que ensinas da parte de Deus. Temos consciência clara, plena, de que aquilo que o Senhor ensina é da parte de Deus. Como é que você tem consciência de que aquilo que nós ensinamos é da parte de Deus? Nós temos a palavra de Deus. Se aquilo que está sendo dito não se enquadra dentro da palavra, é heresia. Heresia. Da mesma forma, se aquilo que Jesus está ensinando não se enquadrasse na Torá, fatalmente Nicodemos não consideraria o ensino vindo da parte de Deus. No entanto, ele chega e reconhece: aquilo que você está ensinando vem da parte de Deus. Não pode. Como é que você sabe que aquilo vem da parte de Deus ou não? Você já sentiu a presença de Deus durante o culto? Sabe quando você está no culto assim e de repente o seu coração começa a arder? Já aconteceu isso ou não? Não é infarto, irmão. Não é. Presença de Deus. Porque não dói. Mas é um ardor assim que você sabe que Jesus está aqui. Você sabe. E aquilo vai mexendo com a gente. Diz assim: olha, não tem outra, só pode ser de Deus isso. Só pode ser da parte de Deus. Nicodemos chega: mestre, sabemos que o que ensinas vem da parte de Deus. Este camarada, ele pensava fora da caixa. Ele era um fariseu da turma lá, mas ele pensava fora da caixa. O que todos os outros deveriam ter pensado acerca de Jesus, ele pensava. Aquilo que toda a cúpula religiosa judaica, ela devia ter se reunido e falado com Jesus, dizer assim: olha, pelo que o senhor está fazendo, o senhor só pode ser o Messias, glória a Deus, aleluia. Que bom, o Messias está entre nós. Não, mas eles, a parte política do negócio foi que estragou. Porque o desejo deles era que o Messias viesse como Davi fosse o sucessor do trono. O Messias viria e iria derrotar Roma e tomar Roma, o poder da mão de Roma, e ia dominar o mundo. Era isso que eles imaginavam. E quando Jesus vem e começa a andar no meio dos pobres, começa a comer com publicano, com pecadores, começa a ir contra algumas coisas que os fariseus pregavam de forma muito enfática, dando um ênfase muito sobre a religião, não sobre qualquer outra coisa. No versículo 3, quando nós chegamos aqui, Jesus dá uma resposta um tanto esquisita.
É interessante que ele começa, mestre, o que o senhor ensina vem da parte de Deus. Aí Jesus diz assim, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Espera aí, como é que é esse negócio? A resposta de fato é uma resposta que não dá a impressão que está desconexo, mas ele fala como quem conhece o reino de Deus. Sabemos que ninguém ensina desse jeito se não for da parte de Deus. Espera aí, sabemos quem? Então você tem consciência do reino? Não tem. E Jesus vai dizer assim, olha, vou dizer uma coisa para você, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Aí começa aquele diálogo muito interessante. Jesus está falando com alguém que possui um claro conhecimento, um entendimento do que é o reino de Deus. Por que nós servimos a Deus? Você já fez essa pergunta? Por que você faz o que você faz na igreja que você está inserido? O que nos motiva a procurar por esse Jesus e chamá-lo de mestre? O que nos motiva a ser parte integrante deste reino de Deus, a qual nós só podemos fazer parte sendo cheios do Espírito Santo? Não existe outra maneira de você fazer parte do reino. Você pode fazer parte da igreja e instituição. Você pode estar inserido no hall de membros. Você pode estar... Existe a igreja corpo e a igreja instituição. E as pessoas estão correndo tão atrás da igreja instituição que esquece que muitas vezes não são um corpo. Como é que eu faço para ser corpo? É o que a resposta de Jesus aqui para Nicodemos. Não se pode conhecer o reino de Deus se não nascer de novo. Mas como é que eu vou nascer de novo? A resposta de Nicodemos. Ele vai dar uma resposta de uma forma terrena. Como é que eu posso, sendo grande, entrar no ventre da minha mãe de novo e renascer? É impossível. Não dá para fazer isso, mas não é isso que Jesus está falando. No versículo 5, Jesus diz aqui, eu vou te dar uma direção do novo nascimento. Vou dar-lhe uma direção para que você entenda o que é esse novo nascimento. E às vezes nós estamos tentando decifrar aquilo que Deus fala, sem entender de fato o que Ele está dizendo. Ezequiel, capítulo de número 36, vai nos explicar exatamente o que diz isso. Ezequiel 36, 25 a 27, diz assim, aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos, de obedecerem fielmente as minhas leis. Jesus está remetendo a um pensamento do Antigo Testamento. Se Nicodemos tivesse tido essa percepção, ele entenderia claramente o que é que Jesus está dizendo com esse negócio de nascer de novo da água e do Espírito. Se você já creu e foi batizado, você precisa entender que o batismo de arrependimento é uma coisa, o batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo é outra. E é interessante que quando nós falamos de conversão, a conversão se dá pelo arrependimento. É primeiro necessário que você arrependa-se dos seus pecados e creia. Não é para você crer primeiro e arrepender depois. Primeiro é necessário que você se arrependa, e o arrependimento ele passa pelo reconhecimento de que eu não mereço, eu não sou digno, e nós não somos dignos. De acordo com o Dr. David e Martin Lloyd Jones, nós merecemos o inferno e nada mais. Então nós passamos a ter uma consciência clara de que o preço que foi pago por Jesus lá na cruz do Calvário foi um preço que ninguém poderia ter pago, jamais, somente Deus estabeleceu o preço para si mesmo. E quando Deus encarna na pessoa de Jesus, e Jesus cumpre toda a lei e morre na cruz do Calvário, então ele morre pagando o preço pela minha alma, pela salvação eterna da minha alma e pela sua também, e por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Em passando pelo batismo de arrependimento, nós precisamos ter uma outra experiência. Ele vai dizer aqui no versículo 25: aspergirei água pura sobre vocês. Água pura aqui é a palavra manifesta de Deus. Qual é a palavra manifesta de Deus? Em João capítulo 1 diz assim, que no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus é a palavra manifesta de Deus, ser lavado pela palavra, não é simplesmente uma análise que nós fazemos na Bíblia, mas é uma experiência que nós temos no dia a dia com a pessoa de Jesus. Nós vivenciamos na prática o que é ser filho de Deus através da pessoa de Jesus. E passamos então a dar um testemunho que faça a diferença na vida das pessoas aonde nós estamos inseridos. Jesus está falando aqui, remetendo nesse texto para dizer, olha, essa purificação, ela vem através de um relacionamento com Jesus. A sequência do versículo diz assim: e vocês ficarão puros, e eu os purificarei. Esta purificação, ela é específica. Ela é específica. Nós seremos purificados dos nossos ídolos. Você tem ídolo, irmão? E aí, quando nós tocamos nesse assunto de idolatria, fatalmente nós pensamos em igreja católica. Nos católicos que veneram anjos e acendem vela para anjos, tal, aquela coisa toda. Mas quais são os ídolos da nossa cultura? Quais são os ídolos que nos cercam? Quais são os ídolos que nós criamos? Sabe que você pode criar um ídolo espontaneamente. Você pode transformar sua profissão num ídolo. Sua profissão está acima de todas as coisas. Criou um ídolo. Você pode, do seu esposo, da sua esposa, torná-la um ídolo. Do seu filho, você pode torná-lo um ídolo. Quer saber um pouco mais pior? Um cachorro pode virar um ídolo. O cachorrinho pode virar um ídolo. E o cachorrinho está lá, gasta-se uma grana nada franciscana para cuidar daqueles bichinhos. Fica bonitinho, fica, mas fica caro demais. E pessoas estão investindo mais para cuidar de cachorro do que em missões. As pessoas investem mais dinheiro em coisas que, tudo bem que o bichinho pode ser bem tratado, mas não exagera, não é? Não precisa exagerar. Aí você está criando um ídolo dentro de casa. Seu ídolo pode ser o dinheiro, seu ídolo pode ser o sexo, seu ídolo pode ser as drogas, seu ídolo pode ser qualquer outra coisa. Quando nós formos lavados por essa água, nós seremos purificados dos nossos ídolos. Ele não está falando simplesmente para o povo aqui de Israel neste contexto, mas está falando para nós que nós seremos purificados dos ídolos da nossa cultura, dos ídolos que têm influenciado o nosso viver, que têm influenciado o nosso estilo de vida, a maneira como nós estamos testemunhando. E aí nós vamos falar assim: Deus me abençoou, por quê? Porque eu tenho muito dinheiro. Deus me abençoou porque eu tenho um carro novo. Deus me abençoou porque eu tenho uma esposa maravilhosa. Está certo que tudo isso pode ser enquadrado como bênção, mas não existe bênção maior do que a presença do Espírito Santo. Quanto estamos buscando a presença do Espírito Santo em? Quanto? O quanto estamos abrindo mão de algumas coisas e Deus sabe quantos ídolos nós temos no nosso coração, e Ele nos purifica através da lavagem da água. E quanto estamos dedicando, como disse o pastor Márcio semana passada, do nosso tempo. Eu tenho uma ideia diferente desse negócio de tempo, de dízimo de tempo, tá? Eu acho que uma vez convertido, 100% do meu tempo é de Jesus, 100%. Embora eu esteja fazendo outras coisas, eu preciso estar conectado com Deus em todo o tempo. Não é 10% do tempo. Se fosse 2h40 por dia, você ia dar conta? Não. É tensa, né? Às vezes a gente está tão ocupado, estamos correndo atrás de tanta coisa, estamos correndo atrás de tanta coisa. E Deus está lá nos observando. Você para um pouquinho, olha para mim, ore, eu estou aqui. E aí nós continuamos seguindo a nossa vida. Versículo 26, ele vai dizer assim: darei um coração novo, darei a vocês um coração novo,
Não é possível nenhum tipo de transformação sem arrependimento. Aí começa a ficar interessante o negócio. Por que é que você se batiza nas águas? O batismo de arrependimento, ele tem esse nome por quê? Porque você passou por um arrependimento. Se não houve, sem arrependimento não há remissão de pecados. Porque o arrependimento, ele leva a uma conclusão de que eu entendi que aquilo que eu estou fazendo, aquilo não agrada a Deus. Aquilo é contra a vontade de Deus. Então, quando eu cesso de fazer aquilo, eu deixo de fazer aquilo, eu passo então a ter uma compreensão mais clara da vontade de Deus para a minha vida. É interessante que todas as vezes que você ouve uma ordem de Deus e não obedece, aquilo endurece o seu coração. Todas as vezes que Deus fala com você, e você diz, não, eu vou fazer do meu jeito, o seu coração endurece. Aí vai ficando mais difícil para você ouvir a Deus novamente. Aí vai ficando mais, isso vai distanciando você de Deus, vai chegar um ponto que você não consegue mais ouvir a voz do Senhor. É tão interessante que o arrependimento, a mesma raiz de arrependimento, da palavra arrependimento, serve para transformação e para transfiguração. Como é a face de alguém arrependido? Aquela cara de gato de botas, né? O cara dos olhos bugalhados, arrependido, não é? Mas como que é uma pessoa restaurada depois do arrependimento? É uma pessoa feliz. Feliz. É uma pessoa que tem paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. A primeira coisa que invade o coração de uma pessoa verdadeiramente arrependida é paz. E quando você tem paz, você tem equilíbrio. E quando você tem equilíbrio, todas as outras coisas se tornam possíveis. Se não dá para fazer agora, depois você faz. E aí você vai aprendendo. Esse batismo de arrependimento era uma forma pública de declarar o início da sua transformação de vida. Se você veio andando do jeito que você queria, vamos fazer, você está andando para lá, você está fazendo um monte de bobagem, você está indo caminhando a passos largos para o inferno, aí você se arrependeu, reconheceu, e aí você se converte a Cristo, não a um sistema religioso, mas a Jesus. Aí você dá uma volta de 180 graus, não é 360, senão você continua indo para lá. Dá uma volta de 180 graus e você se batiza nas águas. Quando você sai uma nova criatura, como 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim como se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que é que se fez novo? É o caminho a seguir. O que é que se fez novo? É a maneira como eu enxergo o caminho. O que é que se fez novo? É a forma como eu vou me conduzir por este caminho. E andando sempre neste caminho, porque se você sair do caminho, onde é que você vai parar? Qualquer lugar, menos que o céu. Ou quando você está no caminho, você tem que seguir nele até o fim da jornada. E o batismo, ele é essa anunciação de que eu sou nova criatura, nova criação. Aí ele diz assim, na segunda parte do versículo 26, porém em vocês um espírito novo. Isso mostra que Deus tem um objetivo claro para conosco. Deus não faz as coisas conosco por fazer, as coisas não acontecem assim aleatoriamente. Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele tem esse conhecimento de nós desde o início da humanidade, desde antes do início, isso já está pré-concebido no seu coração, e ele vai permitindo que as coisas aconteçam, e aí nós falamos, mas Deus, por quê? Por que isso está acontecendo? Aí não funciona o porquê, você vai, para quê? Deus, para que o senhor está fazendo isso? Para quê? E Deus não responde. Pensa isso, não é? Às vezes Deus responde, às vezes Ele não vai responder. Deus não tem obrigação nenhuma de responder para nós aquilo que Ele está fazendo. Então, se você ouvir uma resposta de Deus, você está passando por isso por causa disso, dê glória a Deus, irmão. É raro. Normalmente Ele não avisa. Ele não dá motivo, nem o porquê, nem o para quê, deixa ele fazer do jeito dele, e as coisas continuarão acontecendo. Ele tem um objetivo claro para conosco, e se você pegar neste versículo de número 26, ele tem dois verbos aqui interessantes, agir e obedecer. Quando ele
ele coloca em nós esse Espírito novo, e esse Espírito novo é o Espírito Santo de Deus. Ele coloca em nós para que nós passemos a agir em prol do reino. E esse agir em prol do reino, não por coação, não por uma pressão que torna a vida cristã uma mecanicidade, fica mecânico o negócio, fica no automático, entendeu? Deu hora, vai para a igreja, sai da igreja, vai para casa, é da igreja para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para a igreja, então vira rotina, você perde o sabor deste movimento, você passa a agir em função de uma religião e não em função do reino. No outro verbo que ele fala sobre obedecer, você passa a obedecer por paixão ao reino, por paixão por Jesus, não por pressão, porque você agindo por pressão dentro do contexto religioso te leva ao legalismo. Se eu fui obrigado, você também será. Se eu for obrigado a usar gravata, você também vai ter que usar. Aqui a regra é a seguinte: se você não consegue obedecer por paixão, nós agiremos e obedeceremos por ter uma consciência clara da presença do amor eterno de Deus em nós. Em nós. Desta forma, agiremos por amor e obedeceremos por paixão ao reino. Como é que você prega o Evangelho? Como é que você anuncia? Você já pensou em fazer um discípulo? Já pensou em formar um discípulo? O discípulo dá trabalho. Você tem que pegar na mão e caminhar junto, está sempre em contato, orando sempre e tal, estando em contato, e aí você vai formando um discípulo. Não é para você, é para Jesus. É para Jesus que nós temos que formar discípulo. Por que nós não conseguimos dar um testemunho com eficiência e com eficácia? Qual é a sua ideologia religiosa? Eu sou cristão. Sou crente. Onde você vai? É lá perto de casa. Mas como que é lá? É bom. Olha que produtivo que é isso. Se alguém pergunta para você acerca da sua religião, o que essa pessoa quer saber? Qual é o Deus que você serve? Como que você serve esse Deus? O quanto você está disposto a dizer que ama de fato esse Deus? Consegue entender isso ou não? Está entendendo, irmão? Porque é fácil falar que nós amamos a Jesus aqui dentro da igreja. Aqui quem ama Jesus levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo vai levantar a mão. É ou não é? E lá fora, quando as pessoas olharem para você e ver que você tem um ar diferenciado. Por que você tem esse ar diferenciado? Porque a minha alma foi lavada. O Espírito de Deus habita no meu coração. Eu obedeço ao indo, de Mateus 28, indo por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e ensinar e batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar essas coisas. Que coisas? Esse renovo que Deus derrama sobre nós, essa palavra maravilhosa que nos lava, que nos purifica, este coração de carne que pode ser trocado, de pedra que pode ser trocado por um coração de carne, esse Espírito de Deus que pode vir habitar sobre o meu coração. É aquela coisa assim, está andando num ônibus indo para o trabalho, de repente passa por um acidente, aquela bagaceira assim, aquela correria de gente tentando salvar uma vida, e tem um corpo coberto ali. E aí o camarada do lado fala assim: nossa, hein? Puxa vida, hein? E aí você, cristão, sentado do lado, é tenso, né? Eita Deus, está aí uma oportunidade, gente. Está aí uma oportunidade. Rapaz, olha que trágico. Aposto que quando ele saiu de casa para trabalhar de manhã, ele não pensou que poderia não voltar para casa. Sabia que quando nós saímos de casa, nós não sabemos se vamos voltar, por isso que nós precisamos confiar em Deus. O senhor confia em Deus? A senhora confia em Deus? Eu confio, aprendi a confiar em Deus com a minha vida. E Deus transformou o meu viver. Quando Jesus entrou na minha vida, transformou, e eu tenho essa confiança de que Deus está no controle da minha vida. Quer que Jesus controle a tua vida também? Está vendo a oportunidade? Quando nós temos essa visão, esse Espírito de Deus em nós, nós estamos atentos a toda e qualquer oportunidade para falar do amor de Deus, e falar com a paixão, para falar com um amor, com uma dedicação, que as pessoas olharão para nós e assim: caramba, eu quero servir o Deus que você serve. Ele vai perguntar que igreja que você frequenta.
Eu quero servir o Deus que você serve, porque você fala com uma paixão, você fala com um amor, que, olha, me enche os olhos de lágrima, que aonde você vai, eu quero ir também. É um discípulo para você formar. Quanto tempo você tem de cristão? Quanto tempo você tem que estar dentro de um contexto religioso evangélico? Quantas oportunidades dessa você já deixou passar? Mas nós queremos que Deus nos abençoe. A terceira parte do versículo de número 26. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O que isto quer nos dizer? Deus vai restaurar as nossas emoções. Deus quer restaurar as nossas emoções. Quem nunca teve trauma? Quem nunca? Todos nós temos traumas, e no plural. E dependendo do estilo de vida que você viveu na sua infância, eles aumentam ou diminuem ou mudam de característica, mas todos nós passamos por um tipo de trauma. Quer ver o mais comum? Fazia 9 meses que eu estava morando dentro daquela barriga, estava quentinho, tinha alimento na hora que você queria. E se não tivesse alimento, era só enfiar o pé, e o povo ainda dava risada, não é? Chuta a barriga, vai, tá dando chutinho, só a mãe que sabe a dor que trouxe, não é? Mas fica bonito de ver, o pé, tira até foto, posta foto, aquela coisa toda. De repente, deu 9 meses, falou assim, tem que sair. Não, mas eu não quero sair, tem que sair. E de repente, tem gente me empurrando para fora. E botando a mão na barriga da minha mãe, querendo me botar para fora, na marra. E não, mas eu não quero sair. De repente não sai, e rasga e arranca, você vai sair. E sai. E se não chora, ainda apanha. É tenso pra caramba, não é? É aquela coisa assim, todos nós passamos por uma espécie de trauma. Todos nós. E aí vem a adolescência, só Jesus dá causa. E mais uma série de coisas, e às vezes a gente até cria algumas situações para viver alguns traumas. Quando a gente não tem, a gente cria algum trauma. Nós somos assim, porque nós queremos criar os nossos próprios deuses, mesmo que inconscientemente. E isso machuca as nossas emoções. Isso gera em nós, às vezes, um coração pesado. Isso nos deixa preocupados, ansiosos, e dá um monte de coisa. Mas, de repente, olhamos para Jesus, clamamos pela presença do Espírito Santo, somos lavados por essa água maravilhosa, somos purificados, o Espírito vem habitar em nós, aí Ele vai tratar as nossas emoções. Vou tirar de você esse coração de pedra, petrificado por conta dos traumas, petrificado por conta da religião, petrificado por conta de um monte de bobagem que muitas vezes nós criamos. Um monte de situações que nós criamos para nós mesmos. Jesus diz, eu vou tirar esse coração, eu vou tratar as suas emoções, vou te dar uma nova perspectiva de vida. Chega de sobreviver. Agora nós estaremos restaurados pelo Espírito Santo para vivermos a sua glória. E viver a glória de Deus é algo sobremodo maravilhoso. Nós não temos medo de morrer. Não que nós desejamos a morte, mas a morte não nos assusta. Porque depois da morte vem um encontro com o Senhor. E aí então nós começamos a entender os desígnios de Deus. Começamos a entender por que Deus nos criou. Deus criou você para a glória dEle, para que você glorifique o nome dEle, para que você exalte o nome dEle, para que Ele seja glorificado através das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas atitudes. E aonde quer que você esteja, é notório, você é diferente, você parece um ET, um extraterrestre, mas é isso que a palavra de Deus diz, nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem, pelo amor de Deus, desapega desse monte de coisa que está afastando você da presença do Deus Altíssimo e Poderoso, do único Deus que pode transformar a nossa vida da forma como nós devemos ser transformados. É desta forma, Nicodemos, dessa forma que importa nascer de novo, da água, da palavra e do Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus está explicando ali. Quantos de nós temos buscado
avidamente pela presença do Espírito Santo. Quando foi a última vez que você separou um tempo para orar e disse assim: Espírito Santo, venha sobre a minha vida. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer melhor, na integralidade, a pessoa do Espírito Santo. Estamos buscando do nosso jeito, com a alma ainda carregada de ídolos, com o coração petrificado pelo pecado, pelo egoísmo, por tudo aquilo que não nos ajuda na construção de uma comunicação clara com o Pai. Na realidade, o que nós fazemos todos os dias é dinamitar um pouco mais o nosso relacionamento com Deus. Amém, irmão? Desejo do meu coração é que você tenha a sua vida restaurada pela presença de Deus. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. Gostaria que você colocasse a sua mão assim no seu coração. E não vou pedir para você vir aqui à frente, não. A decisão é sua. Você quem decide dar esse passo de confiar em Deus, para que Deus trabalhe, lave você por inteiro com a água da palavra, com a presença de Jesus. Te encha do Espírito Santo de Deus. E que Deus troque o seu coração, tire todos os traumas, sare a sua alma, colocando em você um coração semelhante ao coração dele. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, sabedores que o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. Nós não temos confiado no Senhor de maneira plena, e nós queremos confiar, Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa-nos muitas vezes que corremos atrás do vento, corremos atrás de tanta coisa, fazemos tanta bobagem. Oh Deus, tem misericórdia da nossa alma, purifica-nos com a lavagem da palavra, purifica o nosso pensamento, os nossos olhos, as nossas intenções, a nossa mente. Ó Deus, tira de nós este coração petrificado pelos traumas da vida, petrificado pelas angústias que nós vivemos, e nos dá um coração de carne, que possa bater ao som da Tua palavra, ao som da Tua voz, ao som do Teu querer. Coloca em nós o Teu Espírito Santo, para que nós tenhamos essa sensibilidade de ouvir a Tua voz, de entender o que o Senhor está dizendo, e glorificar e exaltar o Teu nome em todo o tempo. Cuida de nós, papai. Assim oramos, gratos em nome de Jesus. Amém.